rapaziada que acompanha o meu timão, eu sou o André Souza e esse é mais um 90 minutos em 5. E depois de algum tempo vamos falar de coisa boa, vamos falar de vitória do Corinthians. A primeira vitória do Coelho aí nessa volta dele ao comando técnico do clube. Venceu o Bahia por 3-2, estava até agora aí na função de fazer o texto, a crônica do jogo. Foi emocionante no final, teve sufoco, mas acho que o que fica do jogo é positivo. Não é essa pressão final do Bahia, não é os problemas defensivos que a equipe mostrou. Acho que o que fica é uma evolução, uma ideia diferente, algumas outras boas notícias, sobretudo na escalação, que a gente sempre começa falando. Vamos começar falando aí sobre os garotos que começaram no time do Corinthians. Estrearam Xavier aí como primeiro volante e Rony como segundo volante, uma dupla, o capitão da Copinha de 2019, o Rony, e o capitão da Copinha de 2020, o Xavier. Apesar de toda expectativa aí em cima da dupla, eu principalmente no Rony, acho que os dois surpreenderam a Fiel, ainda jogaram muita bola de fato. Os dois parecem ser postulantes até a titularidade, né? Acho que o Rony fica um pouco mais difícil por conta do Cantilho, mas o Xavier preenche uma lacuna que o Corinthians tem, né? Que é essa de primeiro volante. Ele marca melhor que o Camacho, ele sai jogando melhor que o Gabriel, então na soma de tudo parece que ele é uma grande opção para esse time titular do Corinthians, e jogou muita bola de fato, não tem muito o que dizer, foi o melhor do jogo para mim sem dúvida alguma, e deve continuar no time titular. Então é um acerto pro Coelho, né? Você ter coragem nesse momento de crise. Acho que era até um caminho. Na teoria é fácil, né, atender o pedido da torcida, colocar a base, mas na prática a gente sabe que não é bem assim, é bem difícil você tirar jogadores mais experientes e arriscar com a garotada. Tanto que no Corinthians não é muito comum a gente ver isso, né? Além da entrada dos garotos, o time também veio sem centroavante, né, com um time um pouco mais leve, um pouco mais móvel. É isso por conta da suspensão do Jô e da lesão do Bozelli, mas eu acho que ele conseguiu se safar bem desse problema, né? Conseguiu armar um time bem legal ali, bem movimentando bastante com o Otero. Gostei da partida do Vital, que muitas vezes é criticado, mas acho que ele vinha até fazendo um papel importante no segundo tempo, e a saída dele dificultou a vida do Corinthians. Ele vinha segurando a bola, vinha conseguindo manter o time no ataque. Então acho que o Coelho acertou nessa medida que ele achou para sair desse problema de não ter um centroavante, né? Tinha o Cauê no banco ali que a gente também queria ver estreando, mas acho que o Cauê na Copinha já se mostrou um pouco abaixo, ainda está com 17 anos só, né? Então na competição sub-20 ele já sofreu. Acho que no profissional ele ainda precisa de um pouquinho mais de tempo, mas ainda assim espero que nos próximos jogos aí, quem sabe, ele ganhe um pouquinho de espaço. O primeiro tempo do Corinthians foi bom, dominante, né? Dominante não, porque o Bahia acho que ficou um jogo aberto. Foi legal de ver, né? Mesmo o Corinthians sofrendo muito com o ataque do Bahia, acho que a torcida do Corinthians não se importou muito com isso. Só de ver o time querendo o jogo, o time lutando, o time com raça. O Rony teve uma primeira chance do Corinthians saindo num desarme dele, que ele dá o carrinho, vibra com o carrinho, só depois ele continua para a jogada. Então o time estava vibrante, até confundiu um pouquinho esse excesso de vontade com algumas entradas bestas, como a do Fagner, a do Arauz, que levaram o cartão muito rápido, mas ainda assim foi um jogo que agradou a torcida. Acho que foi muito legal de ver um Corinthians diferente, um Corinthians com o Xavier fechando entre os dois zagueiros para tocar, sair jogando, uma ideia, né? O Corinthians não tinha ideias com o Thiago Nunes, não adianta falar, eu sei que ele precisava de tempo, eu sei que era uma filosofia, mas o Thiago Nunes não conseguiu, e a gente tem que aceitar isso, não deu certo, ele não conseguiu implementar nada nesse time, não ficou nada pro Coelho desse trabalho do Thiago Nunes, e o Coelho ainda assim em 2 treinos conseguiu montar um time interessante para essa quarta-feira. Destacar também a atuação do Everaldo, acho que era um jogador que estava esquecido com o Thiago Nunes, voltou aí com o Coelho. Por mais que não tenha feito uma partida espetacular, foi importante na recomposição, tanto que o Coelho dá um abraço nele aí na saída. Acho que o Coelho está tentando recuperar a confiança dos jogadores, né? Tentou depois colocar o Sid Clay, acho que também para tentar retomar um pouco esse lado psicológico dos jogadores. Então acho que é interessante esse trabalho. Aí eu pergunto para vocês se vocês não pensam que o Coelho merece um pouquinho mais chance. Desde que surgiu os rumores da demissão do Thiago Nunes, eu venho pedindo. Acho que se for para você apostar em Filipão, em Dunga, nesses nomes ultrapassados que estão falando, Dorival, Abel Braga, eu acho que o Coelho traz algo diferente, traz algo pelo menos um pouco mais inovador e um pouco mais moderno para o Corinthians. Já conhece a casa e conhece os garotos para trabalhar com os garotos. Vários desses nomes experientes não têm reconhecimento por trabalhar com garotos, então você vai interromper, quem sabe, uma evolução do Xavier nas mãos do Coelho. Até pelo momento financeiro do clube é importante você ter jogadores de base no time titular. Então gostei muito desse jogo do Coelho, acho que dar um sinal de alerta para a diretoria do Corinthians se de fato é necessário contratar um treinador, ainda mais com uma eleição batendo na porta aí. Acho que o Coelho pode seguir até o final do ano. No segundo tempo o Corinthians sofreu um pouco mais, mas gostei da alteração dele, tirando o Arauz, que estava amarelado, e colocando o Ramiro. Ele conseguiu conter um pouco o Juninho Capixaba, que estava incomodando demais o Fagner. Então é interessante ver como o Coelho mexe mais rápido que o Thiago Nunes também. O Thiago Nunes às vezes viu o Corinthians nas cordas ali, não mexia no intervalo, mexia com 15, 20, 25 minutos do segundo tempo. O Coelho vê esses problemas, tanto que no último jogo tirou o Ederson com apenas 17 minutos, né? Então é interessante ver também esse
lado do treinador. Fica tudo isso de positivo. Agora é ver como o Jô vai se encaixar nesse time, né? O Jô pegou suspensão de 2 jogos, então pode ser que o Corinthians tenha mais um jogo aí sem uma referência, mas quando o Jô voltar, acho difícil você pensar um time do Corinthians sem o Jô, por mais que tenha ficado interessante, acho que o Jô ali vai ter um papel importante e vai ser legal também ver o Jô recebendo mais bolas, né? Porque hoje o time criou, né? O Arauz recebeu uma bola em condição de cabecear para marcar, o Otero finalizou várias bolas até da entrada da área ou de falta. E fora os lances de escanteio que também foram muito bem batidos pelo Fagner. Acho que vai ser legal ver o Jô neste time. Então é uma análise que a gente só vai falando que é legal, porque de fato agradou muito o jogo do Corinthians. Não tem muito que a gente falar negativo, acho que é só positivo. Negativo fica muito espaço, mas acho que com o tempo você regula isso. E positivo ficam as atuações dos garotos aí. Dos garotos não, do time como um todo, mas com destaque para o Xavier principalmente e para o Rony também, que foi muito bem. O Rony que para mim era aí o maior talento dessa dupla. Acho que o Xavier evoluiu a ponto de se equiparar aí e fez uma baita de uma partida de fato de jogador profissional, de jogador que tem cancha para jogar o profissional entre os titulares, física, técnica e taticamente. Então vamos para uma semana de trabalho agora do Corinthians, né? O Coelho vai ter mais tempo para treinar esse time e depois volta a jogar na quarta-feira que vem contra o Sport, agora recuperado um pouquinho nesse Brasileirão com 12 pontos. Beleza, rapaziada? Comentem nos comentários o que vocês acharam, fala com a gente nas redes sociais que a gente vai bater um papo aí. Você manteria o Coelho? O que você pensou desse jogo? Gostou do Xavier? Gostou do Rony? É isso. Valeu, um abraço, tchau, tchau.